política, ela nasceu, ou seja, a retórica, né? A retórica, que era a arte de se falar em público, passou a ser conhecida como homilética. Agora, qual é o objetivo dessa matéria para vocês que serão futuros pregadores ou já são pregadores? É apresentar a vocês as técnicas e as normas sobre pregação. Não se prega de qualquer maneira, não se fala, não se prepara um sermão de qualquer maneira. Essa matéria ela tem o objetivo de orientar vocês a fazer as coisas certas do modo certo. E às vezes você sabe até como pregar, mas existem técnicas que podem melhorar a sua pregação e melhorar a atenção do seu ouvinte. Então você pode pregar pensando que todo mundo entendeu e ninguém entendeu nada. Ok? Então vamos lá. Qual é os objetivos específicos? Eu falei do geral, tá? Nós vamos apresentar para vocês ferramentas que vão capacitar vocês a preparar um bom sermão. E eu vou chamar a gente aqui para pregar. Ok? Na aula que vem, segunda-feira que vem, já vou chamar 2 ou 3 aqui para... No final eu vou dar um DVzinho de casa para vocês. Semana que vem não tem aula, não. Feriados? Os outros foram salvos, hein? Uma vez salvo, Acabou. É, isso aqui. Então, ó. Então, olha só. Quando a gente terminar isso tudo, vocês estarão aptos a descrever a importância da homilética na pregação. Vocês saberão quais são as qualificações do pregador. Vocês vão conhecer os métodos, forma, estilo, propósito da pregação. Toda a pregação tem isso. Não tem jeito. Ela tem um método, ela tem uma forma, ela tem um propósito, ela tem um estilo. Pregação não é uma coisa jogada no ar. Haja visto o ensino de Jesus. Ok? Vocês serão preparados para elaborar um esboço seguindo o passo a passo da apostila. Então, não vai ter dificuldade para vocês pregarem aqui para a gente, né? Eu vou sentar aí para ouvir a pregação de vocês. Ok? Agora, também não precisa anotar. Vocês vão receber a indicação de 4 livros para quem quer ser um pregador mesmo. Aqui tem Pregando para Pregadores, Manual de Pregação, escrito por gente aqui boa, 129 sermões esboçados, Josué Gonçalves, muito bom. Pregação e Pregadores, também muito bom. Então, para quem quer levar a sério o ofício de pregador, nós vamos passar isso aí para vocês, ok? A homilética, vamos lá. Vamos lá. Antes da gente começar a falar o que é pregar, é bom a gente falar o que é não pregar, ou a forma como não se deve pregar. Alguém aqui já ouviu uma pregação que o cara que estava tanto que você não conseguia entender? Doía mais no ouvido? Então, pregar, diga comigo, pregar não é gritaria. Porque tem cara que se empolga, irmão, o microfone já está alto, o cara ainda larga o aço na voz, haja ouvido, irmão. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, pregar não é gritaria. Outra coisa, pregar não é dramatização exagerada. O cara chora,
cara se contrai, o cara rola pelo chão, faz mímica. Pregação também não é isso. Vocês já viram gente socar o púlpito? Eu já vi gente quebrar o púlpito, né? Dar soco. Você ser empático, fazer assim uma coisa agora, né? Então, pregar também não é pancadaria no púlpito. Outra coisa, tem gente que a mensagem está no meio da mensagem ele para fazer graça. Aí tira muitas vezes até a credibilidade da palavra. Ele começa com piadinha, com brincadeira, aí você estava naquele foco ligado por Deus, e aí ele quer estragou a mensagem. Então, pregar não é fazer graça. Outra, pregar não é agradar pessoas. Às vezes você está pregando, aí você olha para os teus ouvidos, está todo mundo assim. Se Deus te deu a palavra, se você tem a certeza que aquela palavra foi Deus que te deu, se não estiver gostando ou não, o problema é de não está gostando. Manda a palavra. Não se preocupa se você está vendo, porque, querido, a palavra de Deus, ela exorta, ela edifica, ela motiva, ela corrige. Então, não se preocupa. Para cada um, ela vai surtir um efeito. Para uns, ela vai exortar. Para outros, ela vai motivar. Para outros, ela vai dar certeza que está no caminho certo. Para outros, vai dar a certeza de que está no caminho errado. Então, não se preocupe. Aí aqui tem um quadrinho, vocês vão ver na apostila de vocês. Aqui. É porque o meu computador está lá onde eu moro. Eu moro em Jacarepaguá e meu apartamento está em obra. E meus computadores estão lá, então nem o da minha mulher está aqui. Eu estou aqui na Pavuna, não tem nada aqui. Então se eu tivesse com o meu computador, eu ia colocar ali e vocês iam ter tudo isso. Então está aqui o cara que grita, o cara que dá soco, o cara que faz palhaçada e o cara que quer agradar os outros. Aí uma botou aqui, não mencione inferno, isso me deixa desconfortável. Aí a outra colocou aqui, por favor, refira-se aos pecados como escolha ruim. Ó, diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar, porque tem gente que só quer pregação de bênção. Verifique se há programação para meus filhos. Olha só, irmão. Lembre-se de quanto dinheiro eu dou a cada semana. O cara acha que é dizimista, ele pode comprar o céu, né? Tem outra aqui. E se eu não pensar como você? Seja relevante. O que Jesus pode fazer por mim? Me ensine a ficar rico. Me dê apenas boas notícias. Aí tem aqui, coce meus ouvidos, meu Deus do céu. Só Jesus. Agora, ser pregador tem a ver, irmãos, primeiramente com o chamado. Não é qualquer um que pode ser o pregador. Eu aprendi uma coisa. Na empresa, eu sou formado em administração de empresas. E uma das primeiras coisas que eu aprendi em teoria geral da administração em administração a gente diz assim, um lugar para cada coisa em seu lugar. No popular, cada macaco no seu gato. Amém? No reino de Deus, Paulo diz, cada um fique na vocação em que foi chamado. Caramba, o cara não foi chamado para estar no altar pregando. Ele é um ótimo conselheiro. Ele senta com você, ele conhece a Bíblia, te dá um conselho que você sai dali abençoado. Colocou ele no púlpito para pregar, tem misericórdia. Não dá certo. Tem uma história muito engraçada, a história do VCC. Quem já ouviu falar? A história do VCC. Eu vou ler aqui para você, escuta só. Presta atenção, senão você vai ficar voando. Conta-se que certo caipira estava no seu trabalho rotineiro num canavial
quando de repente viu brilhar 3 letras no céu: VCC. Muito religioso, o caipira julgou que aquelas letras significavam Vai Cristo Chama. Fiel à visão, correu ao seu pastor e lhe contou o ocorrido, concluindo que gostaria de devotar o restante da sua vida à pregação do Evangelho. O pastor, surpreso diante do relato, disse: mas para pregar o Evangelho você precisa conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia bastante para sair por aí pregando a sua mensagem? Claro que sim, conheço, disse o homem. E qual é a parte da Bíblia que você mais conhece? As parábolas de Jesus, respondeu ele, principalmente a do bom samaritano. E o pastor então disse para ele: então me conte. Então o caipira começou a falar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu entre os salteadores. E ele lhes disse: varões irmãos, escutai-me. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos alimento lhe traziam, pois alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu isso e disse: não me contaram a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, a mãe dos filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E olhando ao longe, viu a Zaqueu pendurado pelos cabelos do árvore, e disse: desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Mas veio Dalila e cortou-lhe os cabelos, e os restos que sobraram recolheram em 12 cestos cheios, e deu para alimentar a multidão. Porquanto ele disse: não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou o que beberemos, pois o vosso Pai Celestial conhece todas as suas necessidades. E todos os que o ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, muito entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: e então, meu pastor, eu estou pronto para pregar o Evangelho? O pastor, perplexo, respirou fundo, segurando o queixo, disse: olha, meu filho, eu acho que aquelas letras no céu, na verdade, não significavam Vai Cristo Chama. Enquanto o irmão falava, o Senhor me deu a verdadeira revelação. Eu agora tenho certeza de que, na realidade, elas estavam dizendo para o irmão: vai cortar cana. Moral da história: um conhecimento superficial das Escrituras poderá causar danos irreversíveis ao ministério, caso o mestre não leva em conta os fatores fundamentais para uma boa interpretação bíblica. Anote aí para você ver no YouTube: Moshe esposo. Moshe, M-O-C-H-E, vírgula, M-O-C-H-E de novo. Depois, Eres, E-R-E-S, Eres, depois Codo, C-O-D-O. C-O-D-O. Vocês vão rir muito com isso, ok? Moshe Eres Codo. É um cara que prega, ele chama a Bíblia de Briba, Moisés de Mosé. É forte o negócio. Manda no grupo aí o nome que tiver na internet. Oi? Manda no grupo o nome que tiver na internet, quando chegar em casa eu É isso aí então. Eu tenho o link aqui do YouTube dele. Você bota isso aí no Google, já aparece. Já vai direto no YouTube. Vamos lá.
Vamos entrar na matéria agora? Homilética. Então vamos ver para a etimologia da palavra, né? De onde provém o termo homilética? Claro que se a homilética ela é proveniente de uma oratória, de uma retórica, e isso vem lá dos primórdios dos gregos, essa palavra homilética ela é derivada do grego homilos, o que significa multidão, assembleia do povo, derivando assim outro termo, homilia, ou pequeno discurso do verbo homileu, que significa conversar. Então, homilia significa um discurso com a finalidade de convencer e agradar. Então, homilética nós podemos trazer para nós como a arte de pregar ou de falar em público, ok? Quem aqui tem uma dificuldade de falar em público? Você vai terminar essa aula querendo falar em público. Tenho certeza. E olha, eu vou ser bem democrático aqui, vou fazer sorteio, vou apontar, só porque você levantou a mão, ela vai ser a primeira, em casa não pregar. Não, a gente vai fazer sorteio aqui. Meu Deus, Carmel. Pessoal, você está falando de homilia, né? A igreja católica é espírito. Homilia, mas é diferente. A homilia deles é a união da ceia, né? Para o sermão, o nome da ceia. Então vamos lá. A arte de falar em público nasceu na Grécia Antiga com o nome de retórica. E o cristianismo, a partir do século XVII, trouxe, passando a chamar de homilética a arte de pregar sermões. A arte de pregar, preparar sermões. Ok? Então vamos aqui a algumas considerações importantes. Vamos ver algumas definições que envolvem a matéria homilética. Algumas palavras que deverão ser, na mente de vocês, palavras corriqueiras, palavras que vocês devem gravar. Oratória. Vamos lá. Está aberto aí quem quer me dizer o que é oratória. Um orador é quem? É aquele que fala em público. Ah, vocês estão ligados. Então, oratória é a arte de falar em público. Discurso. Quem se atreve aí? O que é um discurso? O orador, ele fala um discurso. O discurso nada mais é de quê? Um conjunto de frases ordenadas, mas faladas em público. Discurso. É. Um texto ordenado, preparado para falar em público. Tudo está na apostila? Tudo está na apostila. Não precisa copiar nada. Retórica. Retórica é o que os gregos usavam. E é isso. O que é uma retórica? Os gregos, quando tinham que comparecer lá no Areópago de Atenas, eles tinham que falar sobre a sua filosofia. Eles não falavam de qualquer jeito. Eles usavam a retórica para poder falar. O que é retórica? Eu tenho a dica. É uma habilidade. É o quê? A habilidade que você tem de organizar os pensamentos para que você tenha um princípio, um meio, um fim. Mas é Colocar as palavras certas na hora certa. Então, para colocar as palavras certas na hora certa, você precisa de uma metodologia, de uma regra. Isso aí. Então, retórica é o conjunto de regras relativas à eloquência. Vocês lembram de Apolo? Paulo diz que Apolo era o quê? Eloquente no falar. Eloquente. Conhecia as palavras. Conhecia as palavras, falava bem. Apolo pregava bem. Tanto é que
Quando chegou lá em Corinto, né, um dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. O cara era bom para pregar pra caramba. Ok? Eloquência, então, eloquência é a arte de falar bem. Vou dar uma dica, fala bem quem lê muito. É verdade. Se você lê muito, você fala bem. Porque as palavras que você lê, vai gravando. O que é um sermão? Um sermão. O que é um sermão, gente? É um discurso de um determinado assunto. Falar da onde? Qualquer lugar? Sermão se fala na tribuna lá do Senado. Aonde se fala de sermão? Então, o que é um sermão? É um discurso cristão falado no púlpito, no templo, ok? E a homilética, que é a ciência ou a arte de elaborar e expor um sermão. Então, irmãos, olha, pregação não é de qualquer jeito. Deus vai falar agora, abriu a Bíblia. O Espírito Santo não é desordeiro, não. Tudo tem uma regrinha. Então, a finalidade da homilética, na visão de vocês, ela visa o quê? Qual a finalidade? Melhorar o desempenho diante de um público. Melhorar o desempenho? Mas eu estou dizendo assim, ó, o estudo da homilética visa o quê? O estudo dela. Conhecimento, aperfeiçoamento. Conhecer o assunto que você vai se propor. Isso. Falar isso. Então, o estudo da homilética, ela visa ensinar como você preparar e apresentar sermões de maneira mais eficaz. Né? Mais eficaz. Ou seja, há uma diferença entre o cara que prega sem a técnica da homilética e aquele que prega dentro da técnica da homilética. Você vai ver que quem está mais bem preparado tem mais sucesso naquilo que seus ouvintes ouvem do que o outro que não está preparado. Ô, pastor, o senhor falou que abre a Bíblia e tal, não é assim não. Tem gente que vem pregar às vezes, aí estudou a noite toda, preparou o sermão, chega na hora e fala que Deus mudou a mensagem. Aí, Olha, Aí entra o Espírito Santo. deixa eu falar uma coisa para aí é mistério que a gente não entende. Uma coisa é você pregar de você mesmo, outra coisa é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Você lembra que na última rede dos homens eu preparei uma palavra? Eu ia pregar sobre identidade e imoralidade. Eu já estava até com a pregação pregada. Às 5h30 da tarde, o pastor Marcos ligou para mim e falou assim: Paulo, nós estamos aí na campanha da Aliança do Sal, que eu vou fazer, prega sobre 2 Reis, capítulo 2, verso 19. Eu orei, peguei a Bíblia e falei: Espírito Santo, estou na tua disposição. Eu vi o dia inteiro preparando identidade e imoralidade. E agora estou debaixo da direção do meu profeta. Deus foi me dando. Como é que foi a rede? Fluiu. Deus falou tudo o que queria. E no final a gente viu que Deus fez lá, né? Um mover fantástico na vida dos homens. Então, tem cara que é preguiçoso e ele vai chegar na hora, irmão, Deus vai falar agora. Não se preparou, não orou e chegou na hora, abriu a Bíblia e vai ser um desastre. Irmãos, quando é Deus, quando alguém chega e fala que Deus deu uma mensagem, vocês veem o resultado. Vocês veem o resultado. O coração se alegra, o Senhor se manifesta, o povo é edificado. Agora, quando não foi Deus, ele quis usar o nome de Deus para poder ele se esconder da sua irresponsabilidade, porque trazer uma palavra para a igreja é algo muito sério. O que você vai pregar pode decidir ali
vida ou morte para a vida da pessoa. E aí, vamos lá. Qual é a importância da homilética hoje, em nossos dias, sendo a homilética a arte de pregar sermões, ou pregar um sermão? E o autor diz que a homilética, ela deve ser considerada a mais nobre tarefa sobre a terra. Por quê? Porque você não vai pregar uma palavra que é sua. Você vai estar à frente até dos maiores filósofos que já te antecedeu. Por quê? Porque os filósofos, eles falaram daquilo que nasceu na mente deles. E vocês estarão falando o quê? Entende? Vocês aí atrás, me responda o que eu perguntei, vocês três. Qual o objetivo da homilética? Não, não perguntei. Eu ouvi isso. Por isso que eu falo da atenção. Quando, né, a gente está aqui à frente, eu aprendi assim. Quando tem um mestre, não estou dando bronca aqui a ninguém não. Mas a gente está falando. Eu aprendi assim. Quando tem um professor em sala, alguém, ele é uma autoridade ali. Então, acho que no mínimo a gente deve ter respeito naquilo que ele se preparou para dar, a falar. Então, quando eu vejo que alguém não está dando atenção, assim, eu tenho assim, problemas com isso, porque eu aprendi a prestar atenção quando alguém está à frente, até porque o meu desejo é que vocês saiam daqui preparados, saiam daqui abençoados. Amém? Então não me queira mal, me ame. Perdoa, tá? Vou tomar mais uma desse. Eu estava falando que a homilética, sendo a arte de pregar, por que ela é importante? Porque ela tem que ser considerada a matéria mais nobre sobre a terra. Aí eu estava dizendo o seguinte, que os gregos daquela época que usavam a retórica, que hoje nós conhecemos como homilética, eles estudavam a retórica para poder transmitir algo que nasceu aonde? Na mente deles, no coração deles. E vocês vão transmitir o quê? A palavra de Deus. Então, é algo muito mais importante, muito mais excelente, muito mais nobre. Então, ao estudar essa matéria, vocês devem levá-la bem a sério, porque vocês estão agora se preparando não para desenvolver algo da mente de vocês, mas para desenvolver algo da mente de Deus que vai ser projetado aonde? No coração de vocês, para vocês poderem levar aos outros. É por isso, olha como a homilética é importante. Nós já vimos o pastor Marcos pregar sobre tempestade quantas vezes, gente? E cada vez é igual a outra vez? Então vocês notem que ele está ali transmitindo a palavra de Deus, é o mesmo texto, mas olha a revelação que Deus dá. E nem por isso as outras pregações deixam de ter importância, porque uma vai encaixando na outra. E ele vai passo a passo falando e elas vão se encaixando. Então, por isso que a homilética, ela é a mais nobre disciplina, né? E daí a sua importância, que nós como pregador devemos carregar na nossa mente, no nosso coração. E haja vista que Deus teve um único filho, ele era pregador, né? O próprio Jesus Cristo, ele deixou um legado para a igreja. E por isso, há uma missão, uma tarefa qual? Ir de pregar. Agora, meu irmão, ir de pregar e você tem que estar preparado. Paulo disse para Timóteo, esteja preparado para responder àqueles que perguntam acerca da tua esperança. Agora, eloquência. Eloquência. Fala para mim aí, alguém aí, sobre eloquência. O que é ser eloquente?
que mais? Comunicar bem. Comunicar bem. Podemos dizer ser elegante no falar? Também. Elegante no falar. Então não vai chegar aqui e dizer, irmão, nós vai ferir os ouvidos de ninguém. Por isso que você tem que estudar, você tem que se preparar. Por isso que eu falo que quem lê bem, quem lê muito, tem maior facilidade de se expressar. Porque as palavras, elas... A pessoa eloquente também é a pessoa que sabe o que está falando. Isso. Ela sabe o que está falando. E não é só isso, sabe por quê? A eloquência, ela garante o sucesso do pregador. Por quê? O cara que é eloquente, o cara que gagueja, qual que tem maior poder de persuasão? Porque o cara gaguejou, ele já demonstrou o quê? Insegurança. Tudo que não pode acontecer na pregação de vocês é insegurança. Você gaguejar é você se perder. Quer ver uma coisa horrível como pregador? Você anotar uma referência errada. Acontece demais. E acontece demais. Quebra a linha, tu tá indo bem, aí tu dá uma referência, a pessoa fala, as pessoas não tem nada a ver. Às vezes tu dá um versículo que nem tem, o capítulo vai até o versículo 13, tu deu o versículo 14. Pastor, não tem. Ó, já aconteceu comigo. Eu falei, sangue de Jesus, estuda, Paulo. Vai estudar. Então, a eloquência é a elegância no falar. Gravem isso, ok? Eloquência, se você gravar só isso, tá bom. Diga comigo, eloquência é a elegância no falar. Ok? Ou falar bem também. E ó, a eloquência, se um dia alguém perguntar o que garante o sucesso na sua comunicação, você responde, cara, a eloquência. Ela sabe o que está falando. A eloquência. Porque a eloquência, exatamente, é o cara que sabe o que está falando, tem convicção daquilo. Porque passar segurança para a sua plateia. Não titubeia. Pastor, mas isso não significa falar difícil, né? Não, Porque eles exatamente. falam tão difícil que... E eu vou dar um exemplo para você aqui, tu vai ficar doido aqui, eu vou falar para você. Não adianta, a pessoa não entende. Quer ver? Você falou aqui no ponto que eu vou entrar agora. O bom pregador deve dispensar a atenção redobrada sobre a voz e o vocabulário. Então qual o cuidado com a voz? A voz, ela é o principal aspecto de um discurso. Ok? Irmãos, olha, postura de voz quer dizer muita coisa. Você está no meio de uma guerra com soldados. Vocês precisam avançar para o campo de batalha. Aí você chega para o soldado e diz, avançai, soldado. Agora você me fala, avançai, soldados! A diferença. Olha a diferença. Então, a entonação, a qualidade da sua voz, no momento. Porque, queridos, no púlpito, você tem que convencer o teu ouvinte de que você acredita no que você está pregando. Por quê? Se na tua entonação de voz você está ali mais morto que vivo, numa mensagem de motivação, você está mostrando que você já morreu e só esqueceu de fechar o caixão. Ou então a pessoa vai pregar e começa a declarar o que ela passou no dia, a dificuldade, as dores que ela está sentindo. Olha, é um testemunho. Não deve. Então vamos lá. Oi? Alguém falou? Não. Então vamos lá. Vamos falar sobre a voz. A voz é o principal aspecto de um... Ela é, diga comigo, a voz é o principal aspecto de um discurso. É verdade, porque sem voz, rouco, não vai sair nada. Então a voz ela é a principal. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a voz ela tem que ser bem audível.
você tem que alcançar o teu ouvinte de uma forma que ele ouça bem. Não sei se você já percebeu, às vezes o pastor Marcos pregando, vocês aí no granito estão me ouvindo bem? Sim ou não? Olha a preocupação de um pregador. Ele não quer saber se os da frente estão ouvindo, ele quer saber se os de trás. Vocês aí estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Então todos devem ouvir a sua voz claramente, porque alto demais vai causar o quê? Irritação. É verdade. Você vai pegar um cara que só grita no teu ouvido, você vai ficar irritado. A voz precisa ser entendível ou inteligível. Você tem que entender qual é a mensagem que ele está querendo passar para você. Então, todos precisam entender qual é a mensagem. Você não pode misturar as coisas com aquela pregação do caipira. Vocês entenderam alguma coisa? Não entendi nada daquela pregação do caipira. Identificação é importante também. Ele falou que o forte era só parábola, Né? Então, olha só, o que se condena numa pregação, num sermão? Olha só, falar palavras pela metade. O cara está pregando e às vezes, sabe aquele cara que ele dispara e no final a voz falha? Só fala a primeira frase, ou a primeira sílaba, a segunda não sai. Deus disse, vai acontecer na sua. Não vai funcionar, né? Rápido demais. Não observar as pontuações e acentuações. Palavras tônicas, você tem que dar ênfase naquela sílaba. Respeitar a vírgula. A vírgula serve para quê? Respirar. Você dá uma pausa para respirar. O negócio é sério. Ó, pregação. Tem gente que tem medo de ler, você não consegue ler. Né? E olha, e uma vírgula colocada no local impróprio, ela pode mudar o significado. Ok? Agora outra coisa, né? Além da voz, segundo, o vocabulário é importante no seu sermão. Porque existem palavras que já caíram em desuso. E você tem que estar atualizado com o português, Uma vez eu vi um com as pregador palavras. pregando, tinha que ter um dicionário do lado, né? Porque, pô, Eu vou mostrar aqui para você, não vai ficar doido. Vou mostrar para você. Então, ó, todo cuidado é pouco com a quantidade e qualidade das palavras que usamos no púlpito. Nem tudo que se diz nas horas de descontração, em casa ou no trabalho, pode subir no púlpito. É verdade. Você está usando uma linguagem coloquial, é uma coisa. Você está usando uma linguagem informal, é outra coisa. Né? Eu não posso usar gíria no altar. Né? Então, ó, devemos explicar o significado sempre que usar uma palavra mais rebuscada, uma palavra mais culta. E de preferência usar sempre uma linguagem comum a todos os ouvintes e de fácil compreensão. Você tem que estar sempre na média, falando para o leigo e falando para o erudito. Usa a clássica, nem a vulgar, nem a erudita. Usa a clássica. É obrigação do pregador saber o significado do que diz, sempre evitando as gírias. Tem cara que fala coisa no altar aqui. Uma vez o pastor Rafael pregando, ele falou uma palavra que ele ali na hora ficou. Então depois eu vejo o significado dessa palavra. Ele falou uma palavra difícil, mas que ele nem ele sabia. Agora ouça só.
Escute, eu vou mostrar para vocês aqui, vou falar uma linguagem de alguém que acabou de fazer um doutorado e vou ler o mesmo texto na linguagem de alguém que acabou uma faculdade. Então, para vocês verem a diferença. Primeira, a do doutor, aquele que acabou o doutorado. O disacarídeo de fórmula C2H22O11, obtido através da fervura e da evaporação de H2O do líquido resultante da prensagem do caule da gramínea Saccharus officinarum Linneu 1759, isento de qualquer outro tipo de processamento suplementar que elimine suas impurezas, quando apresentado sob a forma geométrica de sólidos de reduzidas dimensões e arestas retilíneas, configurando pirâmides truncadas de base oblonga e pequena altura, uma vez submetido a um toque no órgão do paladar de quem se disponha a um teste organoléptico, impressiona favoravelmente as papilas gustativas, sugerindo impressão sensorial equivalente provocada pelo mesmo disacarídeo em estado bruto que ocorre no líquido nutritivo da alta viscosidade, produzindo nos órgãos especiais resistentes na apis mellifera. No entanto, é possível comprovar experimentalmente que esse disacarídeo, no estado físico-químico descrito e apresentado sob aquela forma geométrica, apresenta considerável resistência a modificar apreciavelmente suas dimensões quando submetido a tensões mecânicas de compressão ao longo do seu eixo, em consequência da pequena capacidade de deformação que lhe é peculiar. Entendi. Esse doutor não foi, gente. Doutor, o mesmo texto dito por um aluno da faculdade. A sacarose extraída da cana-de-açúcar, que ainda não tenha passado pelo processo de purificação e refino, apresentando-se sob a forma de pequenos sólidos, troncos piramidais de base retangular, impressiona agradavelmente o paladar, lembrando a sensação provocada pela mesma sacarose produzida pelas abelhas, em um peculiar líquido espesso e nutritivo. Entretanto, não altera suas dimensões lineares ou suas proporções quando submetida a uma tensão axial em consequência da aplicação de compressões equivalentes e opostas. Agora, o mesmo texto para um aluno do ensino médio. O açúcar, quando ainda não submetido à refinação e apresentando-se em blocos sólidos de pequenas dimensões e forma tronco piramidal, tem sabor deleitável da secreção alimentar das abelhas. Todavia, não muda suas proporções quando sujeita à compressão. Olha aí. Olha aí. Então, o que é isso no vocabulário popular? Rapadura é doce, mas não é mole não. Tudo isso que a gente falou aqui, no verbete popular é isso. Rapadura é doce, mas não é mole não. Então vejam, um texto de um doutor, né, para um ditado popular. Então, práticas condenáveis dos sermões, linguagem chula. Se é preciso pedir desculpas antes de dizer, é porque não deve ser dita. Tem gente que vai pregar, ó, os irmãos me desculpem, mas não, tem os irmãos me desculpem, não fale. Não é para falar. Olha, eu não ia dizer não, mas os irmãos me perdoem, mas eu vou falar. Não fale, com perdão da palavra. Não fale.
Tem vários. Exemplo, aqueles pleonasmos viciosos. Subir para cima, descer para baixo. Entrei para dentro, obrigado. Né? Sai para fora. Voltar para trás, pleonasmo. Ok? Uma multidão de pessoas, eu vi isso. Uma multidão. Então vamos lá. Palavras impróprias. Além dos palavrões que são totalmente proibidos, claro, tem ainda aquelas palavras que, apesar de não serem palavrões, comprometem o ambiente espiritual do culto. Para essas, a regra é: se for extremamente necessário dizer, use o termo técnico. Não use palavrão. Muita coisa para lembrar, não. Nem para dar. É prático. Ele se referiu a uma confusão. Eu fiquei assim, sabe? Eu fiquei de boca aberta, que não me chocou, porque ele podia ter usado outras palavras e aí usou isso aí Pastor, é porque o altar. Oi. Cadê ela? Tem pastores que têm um estilo mais reverente, né? Acabam usando essa reverência para Olha só, cada pregação tem uma característica. Se você colocar o pastor Cláudio Duarte, ele prega de um jeito meio caipira e que você até gosta, ele termina com gosto que quer mais. Não é o caso que ele está falando aqui, entendeu? Então, aqui uma pregação, um sermão. O pastor Cláudio Duarte é um caso à parte. É atípico ele. Atípico. Também, não é? Vamos lá. Então vamos lá. Falando sobre a retórica. Repita comigo para gravar. Retórica é a ciência e a arte do bem falar. Ok? Gravem isso. Retórica é a arte e a ciência do bem falar. Você tem que falar bem. Para falar em público, tem que falar bem. Ela é o resultado da união da experiência com o uso da técnica. Está intimamente relacionada com a oratória e a dialética, fazendo com que o orador comunique com eloquência, expressando suas ideias de forma mais polida e eficaz, aumentando sua capacidade de persuasão. É aquilo que eu falei. Você tem que ser convincente. Você tem que usar uma técnica que a pessoa vai acreditar naquilo que você fala. Não é a técnica em si. São instrumentos que você vai dar para o teu ouvinte um grau de confiabilidade muito maior do que se você não estivesse usando os recursos da retórica, ok? Vamos lá. A oratória é um dos meios pelos quais a retórica se manifesta, mas não é o único. Então, oratória vem do orador. Oratória é aquela palavra em público, né? A palavra dada. E ele diz aqui, ó, pode-se afirmar que há retórica na música, para não dizer que falei das flores, por exemplo, de Geraldo Vandré, retórica musical contra a ditadura. Na pintura, o quadro Guernica, de Picasso, retórica contra o fascismo e a guerra. E, obviamente, na publicidade. Logo, a retórica, enquanto método de persuasão, pode se manifestar por todo e qualquer meio de comunicação. Ok? Então, as pessoas usam na música, na arte, formas de retórica quando elas querem enfatizar algo, condenar, criticar, como foi o caso dessa música de Geraldo Vandré. Ok? Agora, vamos ver algumas regrinhas da eloquência aqui. Tudo isso a gente está falando para vocês
vocês memorizarem e quando vir a apostila vocês já... Ok? Regras de eloquência. Como eu identifico alguém que é eloquente? Através dessa regrinha aqui, ó. E é aquilo que eu falei desde o início, ó. Primeira regra: procurar ler o mais que puder sobre o assunto, principalmente sobre o assunto a ser exposto. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de falar sobre liderança, eu gosto muito de falar sobre escatologia bíblica, eu gosto muito de falar sobre família. Então, quando eu tenho algo, alguma pregação a respeito, eu caio dentro. Eu pego os livros que eu tenho em casa, eu vou na internet, eu procuro me abalizar bastante para não falar besteira no altar. Até porque eu sei, e fiquem cientes disso, senhoras e senhores, que os seus ouvintes estarão anotando o que você fala. Eles são como crentes, alguns, os mais sérios, eles são como crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, Paulo falava, eles só anotando. Acabava dali, eles iam ver se aquilo que Paulo falava estava de acordo com a palavra, com a Bíblia. Então você tem que estar bem abalizado naquilo que você fala. Segundo, você tem que conhecer o público-alvo, os teus ouvintes. Você vai pregar para jovem, você sabe que você só vai ter jovem. Então, você tem um estilo de pregação, você tem um tipo de pregação objetivando, ou o alvo seja o quê? Situações pertinentes àquilo que os jovens estão vivendo. Eu não vou falar sobre... digamos assim, eu não vou chegar para um grupo de jovens e vou falar com eles, vou trazer uma palavra sobre um assunto, digamos, escatologia aqui. Interessa para jovens? Eles querem saber o que fazer para conquistar, o que fazer para atingir os alvos, como Deus pode, de que maneira ele, com Deus, vai poder chegar ao destino que ele idealizou para a vida dele. Como ele pode ser, nessa terra, alguém que vai deixar um legado, alguém que vai construir uma estrada e alguém vai se espelhar nela. Então, é nessas questões que a gente tem que se prender quando a gente for pregar para jovens. Então, vocês serão convidados para pregar para tipo específico de pessoas. Vocês vão pregar para um encontro para a terceira idade. Vai pregar o quê? Eu vou pregar sobre o céu. Irmão, o céu é tão bom. Nós vamos para lá. Então, ó, conhecimento do público, ouvinte, é importante. Até porque, quando convidarem você para pregar em algum lugar, a primeira coisa que eu pergunto, irmão, é tema livre? Ou então, qual é o tema do congresso? Qual é o tema do culto? É o quê? É para jovens? Por exemplo, dia 11 de setembro, eu vou pregar numa Assembleia de Deus, ali no Parque em Mariópolis, e sobre missões. Então, eu já sei sobre o que eu vou pregar, né? Eu vou pregar sobre o nosso comissionamento e a nossa responsabilidade como atalaia no século XXI, Ezequiel capítulo 18. Né? Se você disser ao ímpio e o ímpio não der ouvido, eu não vou requerer o sangue dele da sua mão. Mas se o ímpio morrer na sua iniquidade e você não falar ao ímpio, da sua mão vou requerer. Então, há uma responsabilidade para nós pregadores. Então, isso é forte. Já estou até falando na mensagem que eu vou pregar. Entendeu? Vai ser sobre missões que eu vou estar lá pregando. Então, procurar saber o tipo de reunião e o nível dos ouvintes. É isso que eu estou falando para vocês. Depois, quarto, seriedade, pois o orador não é um animador de plateia. Isso. É aquilo que eu falei, irmão, no início. Cada macaco no seu galho.
né? Eu fui chamado para quê? Qual é a minha missão ali? É para fazer as pessoas rirem? Não. Eu vim a tua mensagem, acima de tudo, tem que trazer uma reflexão. A tua mensagem tem que produzir um resultado, arrancar alguma coisa de dentro das pessoas, fazê-las refletir, fazê-las sair dali, caramba, pensando. Caramba, o que eu fiz esse tempo todo? O tempo todo de crente, quem eu ganhei? Para Deus, ninguém. Ele vai sair dali fervilhando, e aquela palavra vai fazer com que ele venha a produzir para o reino. O objetivo da mensagem é despertar nele o ganhador de almas que está adormecido. Estou dizendo no meu caso, pregar para missões. E tem palavra que ela fica às vezes uma semana martelando. Semana? Que anos? Cabeça às vezes. Então não é certo quando o pregador ele usa brincadeiras, que diz que é para descontrair. Olha, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem muita gente que ele brinca do início ao fim. Você pode quebrar o gelo. O pastor Marcos Gregório é o nosso maior exemplo. Muitas vezes ele brinca, ele dá uma paradinha, mas tem um momento certo, tem a hora certa. Mas você não pode o tempo todo estar levando a tua mensagem num ritmo de comédia. Porque a mensagem, ela está confrontando. Se ela está confrontando, ela tem que mostrar um nível de seriedade. E se você levar na brincadeira, o ouvinte vai levar também. Entendeu? Vamos lá. Seu objetivo claro para não causar nos ouvintes o desinteresse. Então, a tua mensagem, ela é objetiva, ela é clara, não deixa dúvida. Depois, utilizar sempre uma linguagem bíblica ou termo técnico, para a gente evitar usar gíria, outras coisas. Evitar usar o pronome eu, e sim o pronome nós. Se inclua sempre nas suas pregações. Nunca use você ou eu, nós. Se inclua nela. Deus está falando para nós, irmãos. Precisamos nos levantar. Ó, eu estou dentro da mensagem. Agora, você precisa se levantar. Não, precisamos nos levantar. Precisamos levar a sério o reino de Deus. Ó, eu estou dentro. Então, use sempre o nós. E não exagerar na contextualização da mensagem. O que é contextualização? É você trazer a mensagem toda para o seu dia a dia, para aquele momento. Não precisa exagerar nisso. Você quer ver uma coisa? Aqui. Isso aqui não é nenhuma crítica. Cada um foi chamado dentro daquilo que Deus chamou, Deus quis. Mas, à primeira vista, é chocante ou não? À primeira vista. Daí, dá para ver? Dá, sim. Tá vendo? À primeira vista, o que ele está fazendo? Cheirando a Bíblia. Cheirando a Bíblia. Viciado. Para um viciado, o viciado olha, caraca, ela está cheirando coca na Bíblia. O viciado vai meter o olho e ele vai logo. Então, isso aqui são alguns extremos, mas quem sou eu para criticar? Eu não vou criticar. É cada um dentro do seu cada um. Se Deus está usando ele para ganhar jovens viciados dessa maneira, a gente apenas está dizendo que isso aqui não deve ser uma regra. Que isso aqui não é uma coisa, digamos assim, normal acontecer. E também está perigoso, né? Aí diz aqui, ó, estratégia ou exagero. Estratégia ou exagero? Não é? Então, a postura do orador. A postura do orador pode ajudar ou atrapalhar a exposição da mensagem. Então,
postura. E eu vou falar com vocês. A tua postura diante da plateia vai demonstrar autoconfiança ou insegurança. Vai mostrar equilíbrio ou nervosismo. E à medida que teu ouvinte vê você nervoso, teu ouvinte vê você agitado, você já perdeu a credibilidade para ele. Ele vai ver que você não está seguro daquilo que você está transmitindo, que você está falando. Então, a postura do orador pode ajudar ou atrapalhar a exposição da mensagem. Você nunca pode ficar igual uma estátua, parado. Aí você também não pode ficar toda hora igual goleiro na marca do pênalti. Para onde vai a bola? Não. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, centrada, se movimentando para não cansar a visão da pessoa, porque se você está aprovado, você ficar muito tempo olhando uma direção só, você dorme. Então, você se movimenta, mas não precisa se movimentar bruscamente, sair correndo para um lado, correndo para o outro. Quem veio no Fora de Oportunidade viu o Daniel Godry, teve uma hora que ele dava umas carreirinhas, umas corridinhas, mas aquilo para quê? Despertar a atenção. E ele dificilmente ele ficava parado. Por quê? Olha, no raciocínio, foi a última palestra, o povo já estava cansado. Se ele ficar parado uma ali, o pessoal dorme. Então, a estratégia dele foi ser bem dinâmico ali na plataforma, de um lado para o outro. Então, vamos lá. Então, ó, a sua postura pode ajudar ou atrapalhar a exposição da mensagem. Você tem que ser equilibrado. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. É aquilo que eu falei, né? Avante soldado. Você vai falar avante soldado, parado, soldado, avante. Vai sair ninguém do lugar. Então, a tua entonação de voz, né? Tua entonação de voz, como você se coloca na plataforma, ok? A maneira que você transmite vai mostrar o quê? Vai mostrar o quê? Os teus sentimentos. Você tem que estar dentro, vivendo, você tem que estar dentro da mensagem. Vamos lá. Olhar para todos os ouvintes. Então, ele está de olho. Olha aqui. Eu, no início da pregação, irmão, era difícil. Mirava a rua e ficava direto em uma. Tem que mudar. Entendeu? Porque senão parece que eu estou pregando só para ela. Vai direto, olhando. Não, você tem que olhar todo. Seus olhos têm que correr. E igreja grande então, meu irmão. Tem que... E lá naquela ponta, se vocês já perceberam, o pastor Marcos às vezes vai a esse lado, fala, depois ele vem para o meio, fala, depois ele vai lá para o outro, fala. Quando não desce e vai para o meio, fala com um aqui, você tem que ser dinâmico. Você tem que fazer todos ali estarem envolvidos na mensagem. Você tem que envolver as pessoas na tua mensagem. E a maneira é essa. É você direcionar teu olhar para todos os teus ouvintes, ok? Não demonstrar nervosismo, já falei. Evitar gestos obscenos, isso aí nem falar. Cuidado com a roupa. Você tem que estar vestido de acordo com o ambiente. Social. Para jovem. Então, você tem que estar de acordo. Você tem que... E ó, irmãos, cuidado com a indumentária. Irmãos, já vi cada um. Eu já vi terno xadrez, com camisa roxa, com gravata amarela. Meu Deus do céu. Então, tua roupa tem que combinar, né? Gravata, com a camisa, com o terno, né? Sapato preto, sua meia preta, né? Barbeado, se for homem. Mulher com cabelo escovado, né? Ó, outra coisa, irmãos, que a gente às vezes faz.
vocês, eu acredito, cada um de vocês tem uma chamada, cada um de vocês tem um ministério. Mas eu também sei que cada um de vocês é um indivíduo, sim ou não? Então, como indivíduo, Deus capacitou você com habilidades. Cada um de vocês tem habilidades a ser desenvolvidas. Eu pergunto, se vocês têm um Deus que capacita, que habilita, vocês precisam imitar alguém? Irmão, uma vez, eu fui tentar imitar um pregador, mas foi a pior pregação possível. Porque onde esse pregador pregava era sucesso. Aí eu quis fazer igual, irmão. Aí eu saí de lá, o Espírito Santo, tá vendo, seu bobão? Você tem que ser você. Você é o Paulo Cunha. Você não é o Eliel. Eliel, o Paulo Cunha é Paulo Cunha. Então, você não precisa imitar ninguém. Ah, o fulano prega assim, eu vou. Mas não vai. Você vai se arrebentar. Cada um de nós temos uma personalidade, nós temos uma característica, nós temos um temperamento na vida. Então deixa Deus usar você dentro daquilo que Ele te fez para si. Amém? Então, ó, seja original. Original. Ok ou não ok? Mas as igrejas neopentecostais, eles conseguem seguir um ritmo. As igrejas neopentecostais, eles conseguem seguir um estilo universal, a Igreja da Graça. Eles seguem, os pregadores seguem até o jeito que a igreja pentecostal que é uma universal. Não, ó. Acho que é convívio. Deixa eu falar algo para você. As igrejas pentecostais, elas têm a seguinte linha: é o Espírito Santo que me usa e eu vou, não são o Espírito Santo. As pentecostais, as neopentecostais, elas têm o padrão seguir o líder. A vista é universal. Todo mundo prega igual a você. Quando o Bispo Macedo começou, que eu ouvia o Bispo Macedo na rádio, tinha dia que eu estou crente que estou ouvindo o Bispo Macedo, não era outro, mas pregava igualzinho. Você quer ver outra igreja? Andar sem Cristo. Às vezes tem uma bispa pregando, eu estou crente que é a bispa Sônia pregando, mas é outra. Mas o estilo, até a dicção da voz. Igual. É igual. Por quê? Não é porque está imitando. Elas têm um referencial. Elas têm um referencial. Eu estou na apacentada 9 anos. O meu tipo de pregação é pregação explosiva, é igual o pastor Marcos. Eu começo devagar, mas daqui a pouco eu estou jogando cadeira para o alto. Por quê? De tanto você ver, de tanto se acompanhar, você acaba assimilando. Não que você não tenha a tua característica própria, você tem. Mas você segue a linha, você segue a visão da igreja. E Deus vai te usar dentro daquela característica. Não é dizendo que você não está usando a tua identidade, você não está sendo original, você está sendo original, mas dentro da visão da sua igreja. Passa a ser até a cara da igreja, né? E é a cara da igreja, da qual você é. Imagine eu aqui na praça está dizendo, pessoal, é igual a Universal fala, né? Pessoal, amém, pessoal. A Igreja da Graça fala muito disso, ok? Então, ó, oi. E o pregador que o tempo todo, abraço teu irmão, pregador, cara. Isso é chato. Gente, o tempo todo assim, mas... Presta o caneta. Eu já dei uma pressa no pastor Cacá. Pastor Cacá, não vai ficar chateado comigo não. Por quê? Porque, rapaz, você manda pegar no braço, você manda pegar 10 vezes. Eu não pego nem na minha mulher que está do meu lado. Tem gente que não gosta. Porque a gente está ali para adorar. Que a minha não está escrita. Não é? Eu acho. Deixa eu anotar de novo. Gente, não quer ser Irmão, vai. Esse negócio de pega na mente, vai de quem para quem. Mas
Mas eu acho que muitas vezes quebra o clima. Eu acho é que a gente usa isso, os pregadores às vezes usam isso, porque tem um às vezes está quase dormindo. Você usa isso às vezes para poder animar o cara. Toda hora. Levantar a mão também. Nós temos o costume aqui de estar interagindo com o cara que está lá em cima pregando. Atrapalha a pregação? Não, de jeito algum. A gente até gosta. A gente até gosta. Eu gosto que as pessoas interagem. Fecha a porta, olha aí. É, eu gosto. A Assembleia da Penha, a Sofia, ela doutora a mesma coisa. Eles interagem. Pelo menos eu acho que não atrapalha. Agora, lógico, que existe as irmãs Solange da vida. E atrapalha. Fala coisa sem nexo. Tem hora que ela manda no gol, mas tem hora que ela manda na trave. Tem hora que ela na trave. Vamos orar para a gente para cá. Deixa eu orar por você. Ó.